Olá a todos, vamos fazer a correção aqui dos exercícios de integral por partes. Foi deixado para vocês aí uma lista composta com 20 atividades e foi solicitado que fosse feito apenas as questões ímpares, né? Então vamos a elas. Na primeira questão, nós temos a integral do x vezes o seno de x, dx. Nós falamos na aula passada, então, que para você fazer uma integração por partes, sempre você tem que dividir o seu integrando em duas funções. Uma função você vai chamar de v, de u, e a outra você vai chamar de derivada de v. Tá? Para isso, para ficar mais fácil a sua localização, a sua organização, até a sua identificação de quem você vai chamar de u e de quem você vai chamar de v, procure sempre fazer da seguinte forma. Chame de u uma função simples de fazer a sua derivada. Tá? E chame de derivada de v a função que você consegue ou você conhece quem é a sua integral. Por quê? Porque a integral de dv será o nosso valor de v. Então, sempre chame de dv aquela função cuja a integral seja conhecida. Então aqui eu vou chamar de u o x e vou chamar de dv, de derivada de v, o seno de x dx. Por quê? Porque eu sei quem é a integral de seno. Se eu sei quem é a integral de seno, eu vou saber quem é a minha função v, certo? Então, se eu digo que que o u é igual a x, a derivada de x é apenas o dx, apenas um dx. Tá? Então, a derivada de u, tá, é igual a dx. E se a derivada de v é seno de x, logo a integral do seno de x vai ser o meu valor de v, que é o menos cosseno de x. Então, basta substituir na nossa definição de integral por partes, que diz que a integral de uma função u vezes a derivada da função v é igual à função u multiplicado pela função v menos a integral da derivada da função u vezes a função v. Assim, a nossa função, que é x vezes seno de x, vai ficar. Ó. Quem é a nossa função u? Nossa função u é o x. Quem é a nossa função v? É menos cosseno de x. Então, x vezes menos cosseno de x dá menos x cosseno x. Menos a integral da derivada de u. A derivada de u é apenas o dx. E vezes a função v, que é menos cosseno de x. Então, ficaria integral de menos cosseno x dx. Então, esse menos aí, eu já tiro ele da integral e fiz o jogo de sinal com esse sinal que está aí fora antes da integral. Então, por isso que aí ficou mais. Bom, como a integral de cosseno de x dx é um valor conhecido, basta você calcular essa integral. Então, repetimos o menos x cosseno x, mais a integral do cosseno x é o seno x, mais a nossa constante. E está feita a nossa integral, tá certo? Então, a questão aqui é sempre você recair em integrais que você já conheça o valor, certo? Olha a questão de número 3, ó. Integral de x menos 1 vezes e elevado a x dx. Então, x menos 1 é uma função super fácil de derivar. E elevado a x, se nós procurarmos lá na tabela de integrais, a gente sabe quem é a integral de e elevado a x. Né? Logo, se a gente sabe quem é a integral, a gente pode chamar ela de dv, porque aí a gente vai ter como encontrar o v. Logo, o nosso u é x menos 1 e o nosso dv será o e elevado a x, dx. Se você derivar o u, derivar o x menos 1, só dá 1 dx. E se você integrar o dv, a integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Logo, o nosso v é e elevado a x. Então, substituindo agora na nossa definição, nós temos que integral de x menos 1 vezes e elevado a x dx vai ser, quem é o nosso u? É x menos 1, vezes v. V é e elevado a x. Então, x menos 1 vezes e elevado a x. Menos a integral de u', ou de du. A integral de du é dx, vezes a função v, que é e elevado a x. Então, fica integral de e elevado a x
dx. Como nós conhecemos a integral de e elevado a x, é só calcular a integral e substituir. Vai ficar então x menos 1, que multiplica e elevado a x, menos a integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x, mais a nossa constante. E já está calculada a nossa integral. Na questão de número 5, tá? Nós também temos aí uma função, né, que a gente vai ter que fazer por partes. Né? Então, integral de e elevado a 2x vezes o cosseno de 3x dx. Então, aqui vamos chamar o e elevado a 2x como sendo a nossa função u, que é uma função que a gente consegue derivar. Tá? E o cosseno de 3x dx nós chamaremos de derivada de v. Então fica assim, ó, u é e elevado a 2x e dv, né, a derivada de v, é cosseno de 3x dx, certo? Como que se deriva o e elevado a 2x? Pela regra de derivação, a derivada da exponencial é a própria exponencial vezes a derivada do expoente. Então, a derivada de 2x é 2, e ela própria é e elevado a 2x. Então, a derivada de u é 2 vezes e elevado a 2x dx. E, né, no caso, a integral de cosseno de 3x vai ser 3 seno de 3x, certo? Então, vamos à nossa definição. Substituindo a nossa definição, integral de e elevado a 2x vezes cosseno de 3x dx vai ser igual. Quem é o nosso u? É e elevado a 2x. Vezes, quem é o nosso v? É 3 seno de 3x. Então fica assim, ó, e elevado a 2x vezes 3 seno de 3x. Menos integral de du. Quem é du? É 2 elevado a 2x dx. dx eu coloquei lá no final. Vezes o v, que é 3 seno de 3x. Nesse caso, o 2 e o 3 aí na integral são constantes. Nós podemos tirar eles da nossa integral. Vai ficar então, no caso, o 3 também lá está multiplicando o seno, já coloco multiplicando no começo, fica 3 que multiplica e elevado a 2x vezes seno de 3x, mais o 2 vezes 3, como eu falei, são 6, né? Aí seria menos, ficou trocado o sinal aí, corrija aí para mim, por favor, menos, né, integral de e elevado a 2x vezes seno de 3x dx. Aí, essa integral, nós não temos o valor dela. Nós não sabemos qual é o valor dela. Nesse caso, você tem que fazer todo esse procedimento que nós fizemos aí acima só para essa função e depois retornar aí nessa expressão que nós paramos e substituir o valor dela. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos copiá-la aqui, ó, integral de e elevado a 2x vezes seno de 3x dx, e vamos fazer aquele mesmo procedimento que foi feito lá em cima para ela. Vamos chamar o u de e elevado a 2x e vamos chamar de dv o seno de 3x, tá? Aonde a gente pode derivar esse u, que vai dar o 2e elevado a 2x dx, e a integral do seno de 3x vai ser menos 3 cosseno de 3x, certo? Então, isso daí seria para a gente substituir de novo naquela definição lá, ó. A integral de u vezes v' igual. Quem é o nosso u? Nosso u é e elevado a 2x. Vezes o v. Quem é o v? É menos 3 cosseno de 3x. Aí seria menos, tá? Ah, não, nesse caso aqui já é a da segunda. Seria o e elevado a 2x, aqui seria o valor de u, vezes o 3
o menos 3 cosseno de 3x. Por isso que ficou mais lá, porque teria o menos aí, já foi feito o jogo de sinal, certo? E o du também era 2e elevado a 2x. Então 3 vezes 2 já põe o 6 e já tira ele da raiz. Bom, nesse caso aí, agora a gente já pode voltar à nossa expressão original. A nossa expressão original era integral de e elevado a 2x vezes cosseno de 3x dx, e a gente disse que isso aqui era igual, até lá em cima, antes de substituir, a gente disse que era 3e elevado a 2x vezes seno de 3x menos, tá? Eu trouxe o sinal trocado aqui também, tá? Eu vou trocar aqui depois. Integral de e elevado a 2x vezes seno de 3x dx. Isso aqui era aquela expressão que a gente estava trabalhando lá na primeira substituição. Agora, nós vamos substituir o valor que nós encontramos aqui embaixo para essa integral de e elevado a 2x vezes seno de 3x dx. Vai ficar assim, ó. Integral de e elevado a 2x vezes cosseno de 3x dx, que é igual a 3 vezes seno de e elevado a 2x vezes seno de 3x mais. Aí esse mais é onde está o erro do sinal. E seria menos, né? Abre parênteses, a integral. Né? No valor dessa integral aí, de e elevado a 2x vezes seno de 3x dx, nós vamos substituir o valor que nós encontramos ali em cima, ó, que é o e elevado a 2x vezes menos 3 cosseno de 3x, que já coloquei o menos 3 aí para o começo, mais a integral de e elevado a 2x vezes cosseno de 3x dx. Tá? Esse 6 aí, eu tenho que multiplicar. Tá? Só lembrando que esse 6 aí, ele é positivo. Deixa eu já substituir aqui rapidinho para a gente poder continuar. Se a gente substituir aqui, o sinal aqui, como eu falei, ele é negativo, só para a gente não se perder no sinal. Tá? Vai ficar 6 vezes 6, aqui vai ficar mais, ficando mais, tá? Menos com menos fica mais 18. Só. O sinal ele troca tudo, né? Então, voltando lá, voltando aqui, ó, mudei o sinal, aí ficou assim o menos 6 integral. Aí aqui nós encontramos a integral do e elevado a 2x seno de 3x, voltando aqui, ó. Então, a integral original lá em cima era integral de e elevado a 2x vezes cosseno de 3x dx, e a gente disse que era igual a 3 vezes e elevado a 2x vezes seno de 3x menos a integral de e elevado a 2x vezes seno de 3x dx. Então, a gente vai substituir aí essa integral aí, tá? Então, vai ficar integral de e elevado a 2x vezes cosseno de 3x dx, que é a equação dada, igual a 3 vezes e elevado a 2x vezes seno de 3x. Aí, menos 6, que multiplica. Então,
tudo que está entre parênteses aí, ó, é o valor dessa integral de e elevado a 2x, vezes seno de 3x dx, que a gente encontrou na linha de cima. Então, lá estava e elevado a 2x vezes menos 3 cosseno 3x. Eu já multipliquei, ficou menos 3 vezes e elevado a 2x cosseno 3x, mais a integral de e elevado a 2x vezes cosseno 3x dx. Aí esse 6 tem que multiplicar tudo que está no parênteses. Então, se você multiplicar menos 6 vezes menos 3, ele vai dar mais 18. E esse menos 6 vezes aquele mais 6 antes da integral vai dar menos 36. Tá? Eu já vou passar essa integral lá do final para o primeiro membro. Tá? Então, ficou integral de e elevado a 2x vezes cosseno 3x dx. Aquele menos 6 vezes mais 6 daria menos 36. Passo para o primeiro membro, mais 36 integral de e elevado a 2x cosseno 3x dx. Fica igual ao 3 vezes e elevado a 2x seno de 3x, e o menos 6 vezes o menos 3, né, vai dar mais 18, e elevado a 2x vezes cosseno de 3x. Então, eu separei onde há integral de onde não há integral. Como as duas integrais aí do primeiro membro são iguais, né, tem o mesmo integrando, você pode somar. Uma integral mais 36 integrais são 37 integrais de e elevado a 2x vezes cosseno 3x dx. No segundo membro sobra 3 vezes e elevado a 2x vezes seno 3x, mais o 18 vezes e elevado a 2x cosseno 3x. Passando esse 37 dividindo, e também a gente poderia até colocar o 3 em evidência também, mas só coloquei o e elevado a 2x em evidência, ficaria 1 sobre 37 vezes e elevado a 2x, que pode escrever assim, vezes que multiplica 3 vezes seno de 3x mais 18 cosseno de 3x, mais a nossa constante que a gente tem que pôr aqui no final. Se você quisesse colocar o 3 em evidência, só mudaria e ficaria 3 vezes e elevado a 2x sobre 37, que multiplica seno de 3x mais 6 cosseno de 3x mais a constante. Mas aí não vai influenciar em nada. Se você também não quiser colocar o e elevado a 2x em evidência, deixa 1 sobre 37 e acrescenta o e elevado a 2x nos dois termos ali, que também vai ficar correto, certo? Então, esta é a integral de e elevado a 2x vezes cosseno de 3x dx. Na questão de número 7, nós temos uma questão, né, aparentemente simples, mas se você não observar, fica difícil de você resolver e de você substituir, né, de você separar as partes. Então, se você observar, x ao cubo é uma função simples, fácil de você encontrar a derivada dela. E e elevado a x ao quadrado, se você for lá na tabela de integral, você não vai encontrar nenhuma integral, né, que dê este valor, para você dizer que ele é o dv e quem seria o seu v. Aí o que você pode fazer? Ó? Olha o que eu fiz aqui. Ó. Eu peguei esse x ao cubo e dividi, né? Separei como x ao quadrado vezes x, que é o mesmo x ao cubo, vezes o e elevado a x ao quadrado. Por quê? Porque o x vezes o e elevado a x ao quadrado vai ficar fácil de eu encontrar a derivada dele. Tá? Então, tem como eu encontrar a integral dele para mim derivar e saber quem que é o v. Então, aí eu chamo o só de x ao quadrado e chamo a derivada de v de x vezes e elevado a 2x. Onde, derivando o x ao quadrado, eu sei que a derivada de x ao quadrado é 2x dx. E agora, integrando o x vezes e elevado a x ao quadrado, vai ser e elevado a x ao quadrado dividido por 2. Né? Ou seja, se você derivar essa função aí
e elevado a x ao quadrado sobre 2, você vai encontrar exatamente o x vezes e elevado a x ao quadrado. Então, precisou-se aí nessa situação de você fazer essa separação aí para que nós pudéssemos, né, chamar aí essa função x vezes e elevado a x ao quadrado de derivada de v. Agora, que foi feito isso, né, só voltar à nossa definição. Então, integral de x ao cubo vezes e elevado a x ao quadrado dx vai ser igual. Quem que é o nosso u? O nosso u é x ao quadrado vezes o v, que é e elevado a x ao quadrado sobre 2, menos a integral de du. Quem que é a derivada de u? É 2x dx. Então, está ali o 2x e o dx no final. Vezes o v. Quem é o v? É elevado a x ao quadrado sobre 2. Então, aí nós podemos simplificar o 2 com o 2. Vai ficar x ao quadrado vezes e elevado a x ao quadrado sobre 2, tá? Menos a integral de e elevado a x ao quadrado vezes x dx. Nós vimos ali em cima o valor dessa integral aí de x vezes e elevado a x ao quadrado. Como a gente já sabe o valor dela, né, lá eu fiz direto, vou até fazer aqui mostrando, ó. A gente chama o x ao quadrado de uma outra variável, chama de t, ou a outra letra que você queira, tá? Aí você faz a derivada de t, vai ser 2x dt. Né? Logo, isolando aí o x dt, você tem que, o x dx, logo o dt vai ser, o x dx vai ser dt sobre 2. Aí ficaria assim, ó, integral, voltando, x ao quadrado vezes e elevado a x ao quadrado sobre 2, menos. Aí no lugar dessa integral aí, que é a nossa função lá, você vai substituir. No lugar do e elevado a x, e elevado a x ao quadrado, na verdade, você tem e elevado a t. E no lugar do x dx, você tem dt dividido por 2. Aí fica fácil de você integrar. Esse sobre 2 você pode tirar da integral, ficaria 1 meio, tá? A integral de e elevado a t é o próprio e elevado a t, mais a nossa constante. Agora é só voltar à substituição, tá? Substituindo aí o x ao quadrado no lugar do t. Aí a nossa integral de x ao cubo vezes e elevado a x ao quadrado dx vai ser x ao quadrado que multiplica e elevado a x ao quadrado, dividido por 2, menos e elevado ao t, que é o x ao quadrado, dividido por 2, mais a constante. Tá? Aqui nessa integral que está entre, no caso aí, circulado de vermelho, veja que eu calculei aqui, mas lá em cima a gente já tinha feito direto. Se você quisesse fazer direto também aqui, não tem problema, tá? Mas como lá eu fiz direto aqui, já fiz para mostrar para vocês como se chega ao valor. É o mesmo valor que está lá em cima. Ó. Veja que lá nós chamamos a derivada de v de x vezes e elevado a x ao quadrado. E a integral disso aí eu falei que era o v, que é e elevado a x ao quadrado sobre 2. E aqui deu a mesma integral. Tá? Então, tanto você pode fazer direto ou faça passo a passo aí como ficou nesse item. Questão de número 7. Não, 7 nós acabamos, né? Aqui, essa é a 7, essa aqui seria a 9, tá? Então, a 9 aqui, ficou errada a numeração, é a integral do cosseno ao cubo dx, tá? Essa questão aqui, no caso, ela apresenta apenas uma função, tá? Aí, como nós podemos fazer? Nós podemos fazer assim, ó, integral, e vamos desmembrar o cosseno ao cubo como sendo cosseno de x vezes cosseno ao quadrado de x dx. Aí nós vamos apelar lá para as nossas relações trigonométricas. A gente sabe que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Ou podemos dizer que cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Então,
Então vamos substituir aí, ó. Vai ficar cosseno que multiplica. Quem é o cosseno ao quadrado de x? É 1 menos seno ao quadrado de x dx. Multiplicando, ficaria integral cosseno de x vezes 1 dá cosseno de x, e cosseno de x vezes menos seno ao quadrado de x dá menos cosseno de x vezes seno ao quadrado de x dx. Como aí nós temos uma integral da diferença, vai ser a diferença das integrais. Então, ficaria integral do cosseno de x dx, que faltou dx aí, menos a integral do cosseno de x vezes seno ao quadrado de x dx. Então, no caso da primeira ali, a gente sabe quem é a integral do cosseno de x. Beleza, agora da segunda não, que nós temos um produto. Aí a gente vai ter que fazer aquela separação. Vamos chamar o u de seno de x, logo a derivada do seno é o cosseno de x dx. Ou, né, se você isolar o dx aí, você sabe que o dx vai ser du dividido por cosseno de x. Faremos uma substituição simples aqui. Então vai ficar integral de cosseno de x menos integral do cosseno de x vezes, quem é o seno de x? É u. Então fica u ao quadrado, em vez de seno ao quadrado de x. Fica u ao quadrado vezes o dx. Quem é o dx? É du sobre cosseno de x. Simplifica o cosseno de x com cosseno de x e vai ficar apenas a integral de u ao quadrado du. E essa integral a gente consegue calcular facilmente, né? A integral do cosseno de x é seno de x, menos a integral de u ao quadrado du é u ao cubo dividido por 3, mais a nossa constante. Voltando à substituição do nosso u, tá? A gente vai poder dizer que a integral do cosseno ao cubo de x dx é o seno menos o seno ao cubo de x, que é o nosso valor de u, né? O nosso u é seno de x, dividido por 3, mais a nossa constante. Então, essa é a questão de número 9. Tá? Bom, questão de número 11, nós temos integral de x ao quadrado vezes e elevado a menos x dx. Tá? Então, aqui também nós vamos dividir em u e dv. O nosso u vai ser o x ao quadrado e o nosso dv vai ser o e elevado a menos x dx. Logo, no caso, esse e elevado a menos x dx é fácil de achar a integral dele, que vai ser o nosso v. Tá? Derivando o x ao quadrado, então derivando o u, vai ficar 2x dx. E derivando, no caso, e integrando o dv, que é e elevado a menos x dx, dá o próprio e, no caso, e elevado a menos x. Tá? Fica negativo ali. Então, aplicando na nossa regra, nós temos a integral de x ao quadrado vezes e elevado a menos x dx é igual. Quem é o nosso u? O nosso u é x ao quadrado. Quem é o nosso v? O nosso v é menos e elevado a x, e elevado a menos x. Lá em cima faltou um menos lá. Aqui está certo, tá? Então fica x ao quadrado vezes menos e elevado a menos x, menos a integral de du, né, o linho, que vai ser 2x dx, vezes o v, que é menos e elevado a menos x. Fazendo o jogo de sinal aí, tá? Ficaria, então, x ao quadrado vezes menos e elevado a menos x. Esse menos do e aí dentro da integral já vai para fora da integral e faz jogo de sinal. O 2 também já sai da integral. Fica a integral de x vezes e elevado a menos x dx. Essa integral aqui, nós não temos o valor dela. Então, a gente tem que utilizar integração por partes para ela também. Então, vamos parar nossa expressão aqui, depois a gente volta a partir daqui. Vamos calcular o valor dessa integral. Então, integral de x vezes e elevado a menos x dx, vamos chamar o x de u, e a derivada de v vamos chamar de e elevado a menos x, onde nós sabemos que a derivada de x é apenas dx,
E a integral de e elevado a menos x é menos e elevado a menos x. Faltou o menos aí também. Coloca o menos aí no expoente x. Tá? Então, substituindo lá na definição de integral por partes, u vezes v. O nosso u aqui é x, vezes o v, que é menos e, vezes menos e elevado a menos x. Menos a integral de o nosso du, né, a nossa derivada de u, que é só o dx, vezes v, que é menos e elevado a menos x. Também faz jogo de sinal aí, tá? Aí vai ficar menos x vezes e elevado a menos x, mais a integral de e elevado a menos x é o próprio e elevado a menos x, mais a constante que eu vou pôr lá no final. Então, nós vamos voltar lá na expressão que a gente estava em cima, ó, né? Ela era x ao quadrado, que multiplica menos e elevado a menos x, que esse menos já poderia colocar lá no x ao quadrado antes, não tem problema, mais 2 que multiplica a integral de x vezes e elevado a menos x dx. Então, o valor dessa integral aí nós acabamos de calcular. Ó. Então, vamos substituir. Fica x ao quadrado, que multiplica menos e elevado a menos x, mais 2 vezes. Qual o valor que a gente encontrou? É menos x vezes e elevado a menos x, mais e elevado a menos x, mais a constante. Né? Pode pôr agora, pode pôr só lá no finalzinho. Então, né, multiplicando esse 2 aí, ficaria assim, ó, menos x ao quadrado vezes e elevado a x, menos 2x vezes e elevado a menos x, mais 2 vezes e elevado a menos x, mais a nossa constante. Dessa forma, a nossa integral de x ao quadrado, que multiplica e elevado a menos x dx, vai ser igual. Eu coloco o menos e elevado a x, aí, que é o termo comum, ó, em evidência, tá? Vai sobrar x ao quadrado mais 2x menos 2 mais a nossa constante. Então, esse será o valor da nossa integral. Questão de número 13. Nessa questão de número 13, nós temos o limite natural de 1 menos x dx. Então, como você pode fazer aqui? Chama o nosso 1 menos x de uma variável qualquer. Por que uma variável qualquer? Para ficar igual aquele primeiro exemplo que nós fizemos, primeiro, segundo, não lembro, onde nós tínhamos o logaritmo de x apenas. Tá? Como aí é uma expressão, junta essa expressão em uma variável. Tá? Pode ser qualquer variável que você queira. Então, chama ela de 1 menos x de t. Aí, o nosso dt, né, não é du, seria apenas o menos dx. Então, aí você volta aqui. Ó. Então, ficaria menos a integral do limite natural, né, de 1 menos x, que é o t, dt. No lugar do dx é o dt. Aí, ó, veja que ficou apenas uma variável aí dentro da nossa expressão, tranquilo para a gente poder aplicar agora a regrinha da integral por partes. Então, nós vamos chamar o limite natural de t sendo o nosso valor de u, e vamos chamar a derivada de 1 dt como sendo a nossa, né, derivada de v, onde derivar o limite natural de t, nós sabemos que é 1 sobre t dt. E a integral de 1 dt, a gente sabe que é apenas o t. Voltando aí, ó, né, utilizando já a definição da integral por partes, vai ficar menos integral do limite natural de t dt, vai ser menos o limite natural de t, que é o nosso u, vezes o v, que é o nosso t, menos a integral de du, que é 1 sobre t dt, vezes o v. Então, o v é apenas t. Então, eu já coloquei o t aí antes do dt, tá certo? Nós vamos simplificar o t com o t, vai ficar menos
o t, né, já mudei a ordem aí, menos t que multiplica o limite natural de t, aí a integral de dt é apenas t, tá? Mais a nossa constante. Só que aí ficou um sinal... Ah, não, já foi feito o jogo de sinal, tá? Aquele menos ali, ó, que estava antes da integral. Certo? Aí, como nós sabemos que o t é igual a 1 menos x, basta a gente substituir, ó. Vai ficar menos o limite, menos 1 menos x vezes o limite natural de 1 menos x mais o 1 menos x, que é o t, né, mais a nossa constante, tá? Então, esse aí seria o valor do nosso limite natural de 1 menos x dx. Aí, só para fechar, como eu falei, limite da integral, o integral do limite natural de 1 menos x dx será menos 1 menos x vezes o limite natural de 1 menos x mais 1 menos x mais a nossa constante. Questão de número 15. Aqui na questão de número 15 nós temos a integral do arco seno da raiz quadrada de x dividido pela raiz quadrada de x dx. Então, quem vai ser o nosso u? Nosso u vai ser o arco seno da raiz quadrada de x. Tá. Escolhi esse para ser no u. Se eu for fazer o du, tá? O du seria isso daí, ó. Se você olhar lá nas regras de derivação, seria a derivada de u, que é a raiz de x, né? A derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Aí, no caso, dividido pela raiz quadrada de 1 menos o x ao quadrado. O nosso x aqui é a raiz de x, ficaria 1 menos raiz de x ao quadrado. E esse quadrado aí vai eliminar a raiz. A nossa derivada de v aqui, nós vamos chamar de 1 sobre raiz de x dx, onde, para nós, né, integrando isso daí, fazendo a integral de 1 sobre raiz quadrada de x, vai dar 2 raiz de x. Voltando aqui na nossa integral por partes, nós temos integral do arco seno de raiz de x dividido por raiz de x dx vai ser u vezes v. Quem é o nosso u? É arco seno da raiz quadrada de x, vezes o v, que é 2 raiz de x. Então, fica arco seno da raiz quadrada de x vezes 2 raiz de x. Menos integral de du, né, ou derivada de u, é 1 sobre 2 raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de 1 menos o x. Menos o x, porque lá o quadrado eu já eliminei com a raiz, tá? Dx, que está lá no final, vezes o v, que é o 2 raiz quadrada de x. A gente pode simplificar aqui o 2 raiz de x com 2 raiz de x, e a nossa expressão mais suave aí vai ficar assim, arco seno da raiz quadrada de x vezes 2 raiz quadrada de x, menos integral de 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x dx. Então, aqui entra outra questão. Ó. Nós não sabemos quanto que é a integral de 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x dx. Então, vamos calcular o valor dela. Depois a gente volta aqui onde nós paramos para substituir o valor. Então, a integral de 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x dx, né, a gente chama aí o 1 menos x de t, ou de outra letra que você queira. Coloquei t aí só para não misturar com o com o v lá de cima. Tá? E a derivada de t vai ser menos 1 dx. Tá? Se você tem, né, no caso, vai ser integral de, no caso, o 1 sobre a raiz de t,
vezes o menos dt, que dt é menos dx, tá certo? Então, no lugar do dx seria menos dt. Aí eu já tirei o sinal da integral. Então, ficaria menos integral de 1 sobre raiz de t dt. Transformando essa raiz em potência e levando para o numerador, ficaria menos integral de t elevado a menos 1 meio dt. Calculando essa integral aí, né, a integral de t elevado a menos meio, tá, seria o quê? Seria t elevado a 1 meio dividido por meio. Né? Já faz extremos pelos meios, aí já ficaria menos 2 raiz de t mais a nossa constante. Ou se quiser deixar colocar a constante só no final, não tem problema. Aí vamos voltar à nossa expressão, tá? Aonde nós paramos. Aqui ainda substituir, tá? O valor de t por 1 menos x. Aí voltando lá na nossa expressão, ó, que era arco seno de x, de raiz quadrada de x vezes 2 raiz de x, menos a integral de 1 sobre 1 menos x dx. Então, qual o valor dessa integral aí? A gente acabou de encontrar. Vamos lá e substituímos. Ó. Então, fica arco seno de raiz quadrada de x vezes 2 raiz de x, mais, quem é a integral? É menos 2 raiz de 1 menos x. Então, o menos que tem lá antes da integral com o menos que tem lá antes do 2, já ficou positivo. Mais, né, 2 raiz de 1 menos x mais a constante. Desse modo, a integral do arco seno da raiz quadrada de x sobre raiz de x dx é arco seno de raiz quadrada de x vezes 2 raiz de x. E se você quisesse colocar também o 2 raiz de x no começo, não tem problema. Mais 2 raiz quadrada de 1 menos x mais a constante. Bom? Então, essa seria a questão de número 15. Questão de número 17, tá? Também é uma questão simples. É a integral do x vezes secante ao quadrado de x dx. Então, também volto a dizer, né? Chame de u aquela função que você deriva facilmente e chame de dv aquela função que você sabe quem é a integral dela. Se você for lá na tabela de integrais, você vai ver que a integral de secante ao quadrado de x é a tangente de x. Então, logo a gente chama aqui o u de x, cuja derivada é 1 dx apenas, e você chama dv de secante ao quadrado de x dx, onde a integral da secante ao quadrado de x dx é apenas tangente de x, ou seja, o nosso v é tangente de x. Substituindo aqui na função, né, x, a integral do x vezes secante ao quadrado de x dx é igual. Então, x, u, que é o nosso x, vezes v, que é a tangente de x, menos a integral de u', ou derivada de u, que é, no caso, só o dx, vezes v, que é a tangente de x. Então, nesse caso, nós temos que a integral de x vezes secante ao quadrado de x dx é igual a x vezes tangente de x menos. Então, integral da tangente de x dx também está lá na lista lá de integrais trigonométricas. Ó. É limite natural da secante de x. Tá? Eu acho que teve até uma questão essa semana que a Tainá ainda mandou no grupo questionando, que era essa situação. Tá? Integral de tangente de x é limite natural da secante de x, mais a nossa constante. Nesse caso aí, nós chegamos à solução da integral do x vezes a secante ao quadrado de x dx. E, por fim, a nossa questão de número 19. Tá? Essa anterior foi a 17, essa é a 19, tá? Ficou a numeração errada aí também. Na 19, nós temos a integral de x ao quadrado vezes e elevado a x dx. Volto a repetir.
Quem é nosso u? É a função que eu derivo facilmente. X ao quadrado eu derivo facilmente. Quem é o nosso dv? A derivada de v é aquela derivada cuja eu conheço a sua integral. Então, a integral de e elevado a x é o e elevado a x. Então, facilmente eu chamo o u de x ao quadrado, onde a derivada desse u será 2x dx, e chamo de derivada de v o e elevado a x dx, onde o v será a integral de e elevado a x, que é o próprio elevado a x. Aí é só substituir na nossa regra de integração por partes. Então, a integral de x ao quadrado vezes e elevado a x dx vai ser o nosso u, que é x ao quadrado, vezes o v, que é e elevado a x, menos a integral da nossa derivada de u, que é 2x dx, então está aí o 2x e está o dx lá no final, vezes o v, que é e elevado a x. Tá? Esse 2, eu já posso tirar ele da nossa integral, vai ficar então x ao quadrado vezes e elevado a x, menos 2 integral de x vezes e elevado a x dx. Essa integral aqui, embora a gente já tenha feito no exercício anterior aí, né, qual que é a integral dela, eu vou fazê-la aqui de novo, tá? Ó, chama aí o u de x, tá? O du, o dv de e elevado a x, tá? E o du vai ser só o dx e a derivada, né, a integral da derivada de v vai ser elevada a x. Aí você vem e substitui, ó, x, né, u vezes v, que vai ser x vezes e elevado a x, menos a integral da derivada de u, que é apenas o dx, vezes o v, que é o e elevado a x. Aí vai ficar fácil da gente encontrar, né? Vai ficar x vezes e elevado a x, menos, quem é a integral de e elevado a x? E elevado a x, mais a constante. Aí a gente volta à nossa função original lá em cima, que era x ao quadrado vezes e elevado a x, menos 2 vezes a integral de x vezes e elevado a x dx. Como a gente sabe quem é a integral de x vezes e elevado a x dx, a gente substitui. Ó. Vai ficar x ao quadrado, que multiplica e elevado a x, menos 2 que multiplica. Quem é o valor dessa integral? Acabamos de calcular ali, ó. É x que multiplica e elevado a x, menos e elevado a x, mais a constante, se você quiser colocar agora. Assim, multiplicando esse 2 aí, ficaria x elevado ao quadrado, que multiplica e elevado a x, menos 2x elevado a x, menos vezes menos dá mais 2e elevado a x, mais a nossa constante. Desse modo, a integral de x ao quadrado vezes e elevado a x dx vai ser quem? Eu posso colocar o e elevado a x aí, ó, ficar elevado a x, que multiplica x ao quadrado, menos 2x, mais 2, mais a nossa constante. Também seria e a questão de colocar em evidência opcional, mas fica mais bonitinho assim se a gente deixar ele mais organizado. Então tá, esses então eram os exercícios das atividades de integrais por partes. Bons estudos para vocês!